Vamos fazer essas derivadas parciais. Eu queria fazer uma notação um pouquinho mais vetorial para elas, né? Eu queria dar um exemplo para mostrar para você como tá ruim isso que a gente está fazendo, né? Então eu queria imaginar que eu tenho uma função que sai de R5 e vai para um Rn. Aí eu pego um ponto A, podia ser qualquer coisa, botei 1, 2, 3, 4, 5, aí podia ser A1, A2, A3, A4, A5, são as coordenadas do ponto A, e eu queria calcular a derivada da f com respeito à primeira variável no ponto A. Então, com a notação que a gente está usando agora, isso fica assim, é o limite, quando t vai para zero, diz aqui, eu deixo esses caras todos constantes, e aqui eu ponho 1 mais t e eu divido por t. E fica essa coisa horrível aí, não? Aí você olha e você diz assim, aqui, por exemplo, eu não precisava botar 1, 2, 3, 4, 5. Você podia ter botado assim, ó. Certo? Põe. Tá melhor isso. Já melhorou bastante, né? Mas aqui você não escapou ainda de usar esse 1 mais t aí. E aí? Um jeito de fazer isso é, em vez de falar do vetor e pegar a primeira coordenada e fazer não sei o que, em vez de eu fazer isso, eu poderia falar desse carinha aqui, ó, f de A mais t vezes o vetor é 1. Né? Esse aqui é o vetor A, que é 1, 2, 3, 4, 5, mais t vezes o vetor é 1, certo? E aí fica uma coisa um pouquinho mais vetorial, né? Olha só. Apagar tudo. Eu posso esquecer qual é o valor específico de A. Eu peguei um ponto A em R5. E aí a derivada da f com respeito à primeira variável vai ser o limite, quando t vai para zero, de f de A mais t vezes E1 menos f de A dividido por t. Certo? Essa é a derivada com respeito à primeira variável. É a derivada na direção do vetor E1. Né? A derivada com respeito à segunda variável, no ponto A, vou especificar aqui, no ponto A, é a mesma coisa, é o limite, quando t vai para zero, de quem? F de A mais t vezes o vetor E2 menos f de A dividido por t. Você toma esse limite aí, né? Então fica uma notação um pouquinho mais vetorial, certo? Mas é a mesma coisa, é derivar com respeito a x. Na hora de fazer a conta, se você tem uma fórmula cheia de x, y, z, talvez você prefira né, levar em consideração os x, y, z. Né? Mas isso aqui é uma outra maneira de você olhar para esse problema. Né? A gente já tinha falado daquela função g, né, de R em Rn, que eu faço o quê? Eu pego um x ou eu pego um t e levo em f de, aí era x mais t, y e z, né? E aí eu derivo só com respeito a t. Eu tenho uma função, se x, y e z estão fixados, então eu tenho uma função de r em Rn e eu sei derivar. Essa é a derivada parcial com respeito à primeira coordenada, né? O que a gente está fazendo é agora usando essa notação aqui. V mais t vezes o vetor é 1. V é o vetor de coordenadas x, y, z aí, né? Então, no fundo, aqui também você tem uma função de R em Rn. Pega o t
e leva em f de A mais t vezes E1, t vezes E2. Então, no fundo, tudo isso que a gente está fazendo sempre é pegando um problema que é de RP em RQ, quer dizer, que pega várias variáveis e leva em várias variáveis, e trazendo o domínio para os números reais, né? Então, um jeito de fazer isso é falar dessa função aqui, que depende só de t, ao invés de falar de f de x, y, z, né? São artifícios para a gente poder usar o cálculo aqui sendo r e aqui sendo rn, porque esse aí a gente já faz com tranquilidade, né? É só fazer a derivada coordenada. Certo? Então, eu queria só fazer essa observação, que é uma notação um pouquinho mais vetorial para as derivadas parciais. Na verdade, derivar com respeito à primeira variável é derivar na direção do vetor E1. Derivar com respeito à segunda variável é derivar na direção do vetor E2, ok?